Olá a todos, episódio 51 do CBcast, aqui de Unai, o nosso podcast. Hoje estamos diretamente da Fazenda Araguaia, aqui de Unai, zona rural de Unai, para falarmos de um tema importantíssimo, sucessão no agro. E comigo aqui está a Micaele Barcelos, ela é médica veterinária, formada na Facisa, aqui de Unai, em 2015. Ela é técnica de campo no programa ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, desde 2023. E ela, então, vai começar respondendo, né, Micaele? A sucessão é um processo, ela não é um evento único. Na sua experiência com o programa ATIG no Senar, qual a importância do diálogo aberto e da comunicação entre os familiares para a sucessão, para que a sucessão aconteça cedo e flua de forma harmoniosa entre as gerações? Certo. Primeiro quero agradecer o convite, né? Olá, obrigada. Então, o que acontece? O produtor ele tem que conversar com os filhos, né? Ele tem que inserir os filhos desde o início em todos os processos da propriedade. Mesmo que ele seja uma criança, ele tem que ir para o campo, ele tem que participar, ele tem que entender como funciona. E tem que ter um planejamento e um diálogo para ele entender que futuramente todas aquelas obrigações ali ele vai ter que cumprir. E ele tem que saber, nem assim, mesmo que seja para delegar funções, né, para delegar as atividades, ele tem que entender de todos os processos. Maravilha. E a gente percebe que a criança, quando ele vem mais cedo, quando ele faz parte da convivência de uma fazenda, de uma estrutura rural, ele sente mais facilidade, ele sente pertencimento, né, àquele meio. Exato. E acaba sendo, você compartilhando tudo aquilo que você sabe e delegando funções, acaba que eles ficam naturalmente já ligados, né, ao campo. Exatamente, porque é uma paixão, né? Sim. Então essa paixão ela tem que crescer já dentro dessa criança que vai estar lá futuramente, né? Não tem como eu pegar ali depois que ele está na fase adolescente, né? Sim. É uma fase assim bastante complexa, pegar essa criança e inserir na rotina da propriedade, porque ele não tem aquele amor, ele não participou desde o início de todos os processos, né? É uma fase de muito hormônio, que ele tem que vir para a fazenda, mesmo que seja para não fazer nada. Para não fazer nada, ele tem que estar ali para dar uma extravasada, né? Para liberar um pouco. Muitos jovens ainda buscam oportunidades fora do campo. Que tipo de estímulo ou apoio os pais, a família, são eficazes, na sua opinião, Micaele, para reter a juventude, então, na propriedade rural? Então, essa é uma questão, assim, que desde sempre a gente escuta que, não, você não tem que ficar aqui na propriedade, tem que estudar, né? Tem que sair daqui para estudar, tem que fazer uma faculdade, mas hoje a gente vê que a necessidade realmente é sair para estudar, porém, para voltar para a propriedade, né? Porque hoje a gente precisa de informação, a gente precisa de tecnologia aqui dentro da propriedade. Então, acho que o principal é dos pais reconhecer em cada filho o potencial. Perfeito. Não, esse meu filho ele tem potencial para a parte jurídica. Então, a gente vai, se ele quiser fazer faculdade de Direito, ele vai formar e ele vai me ajudar dentro dos processos aqui. Porque, muitas das vezes, o produtor ele sabe fazer. E o gosto dele é ir lá, lidar com o gado, cuidar do gado, plantar, mas a parte de gestão, a parte jurídica de planejamento, ele não sabe fazer e ele não tem muito amor por isso. Então seria uma oportunidade, você integrar de uma forma diferente. Exatamente, e entregar em todos os processos. Então, um processo que ele é falho, se ele vê a capacidade de um filho naquela função ali, ele vai investir
nisso para que aquele filho... Vamos dar o exemplo da faça. pecuária. Às vezes um produtor lá com 5 filhos, 6 filhos, cada um, por exemplo, um vai ter alergia a cavalo, animais, ele não vai andar com um animal, outro filho vai gostar mais de mexer com a terra, outro vai gostar já de mexer com o gado, de trabalhar no operacional. Exatamente. Aí vai ter alguns que vão trabalhar ali mais na parte contábil, de gestão, né? Isso, e hoje, assim, com a tecnologia, né, porque um grande problema também é que essa geração que vai ser sucessora, ela é a geração que nasceu na era da tecnologia, né? E os pais, muitas vezes, não. Então, às vezes, a gente tem ali dentro da propriedade um filho que vai gostar do marketing. Perfeito. E, às vezes, o produtor acha que isso não é uma vantagem para ele. Mas acaba que investir nesse filho que gosta do marketing vai trazer uma rentabilidade para a propriedade. Ele pode dar visibilidade para o produto que ele tem ali. Perfeito. Então, ele tem uma função ali. Com certeza. Na tradição, a tradição do meio rural muitas vezes privilegia o filho homem na sucessão. É um desafio para as mulheres ainda hoje, apesar disso ter se movimentado em sentido contrário, né? Mas ainda é um desafio. Sim. A gente sente muito isso, principalmente às vezes naquelas propriedades mais tradicionais. Como a quebra de tabus sobre o papel de gênero se manifesta nas famílias, né, do agro, e como que o programa ATG, o Senar, o que ele vem trabalhando na liderança feminina dentro desse setor? Então, a nossa sociedade culturalmente ela é machista, né? Isso tem mudado muito, mas era natural que na propriedade só os homens trabalhassem, né? Que as mulheres tinham que a fazenda não era, né? O campo não era um lugar de mulher. Hoje, a FAENG, ela tem um movimento só de mulheres do agro, né? Para justamente estimular e capacitar lideranças femininas para atuarem diretamente na propriedade, com o intuito de fortalecer esse elo que era desvalorizado, né? E assim, a gente sabe que com o potencial que a gente tem de fazer duas coisas ao mesmo tempo, até mais, a gente tem um olhar transformador para a propriedade, né? Às vezes a gente consegue enxergar uma situação que, às vezes, na visão do homem, ela não ia demorar a essa percepção, né? Essa percepção. E não há nenhum tipo de atividade que a mulher não possa fazer, a não ser esses trabalhos mais pesados, enfim, aí tem a característica física do homem. Mas, por exemplo, no trator, em cima de um cavalo, né, a gente vê aí várias lideranças, mulheres, femininas na pecuária, por exemplo. Posso citar vários nomes aqui que a gente já conhece, mas vamos ficar só nas lideranças que estão na internet mais assim expostas, né, e transmitem isso com realidade. Quer dizer, a gente sabe que nós temos que quebrar esse tabu cada vez mais e buscar as lideranças femininas para dentro da porteira também, né? Sim. Muito bom. O sucessor, ele precisa de preparo e autonomia para ser um bom gestor na parte rural. De que forma essa experiência prática, de que maneira a delegação de funções pode acontecer de maneira mais natural? A maior dificuldade é essa, porque o produtor, ele tem aquele receio, né, de passar a função para a nova geração. Da função não ser, eu preciso fazer um manejo com gado, eu vou delegar essa função para o meu filho. E ele tem um receio de não sair como ele deseja, mas assim, ele tem que fazer esse processo. Porque todas as pessoas, né, a gente só aprende com os erros. Sim. Sem realizar, ele nunca vai conseguir aprender. Sem errar, ele não vai acertar nunca. E não existe fórmula mágica, né? Gestão, exatamente, você aprende, você constrói. A gestão você pegar um modelo pronto e entregar ele, né? Não é assim. Que é o que acontece às vezes quando a pessoa assume a propriedade de uma vez. É isso. Não tem como, ele não sabe por onde começar. Por isso que é um processo muito lento. Tem que ser contínuo e ele tem que começar cedo. Exatamente. E mesmo que depois o produtor precise voltar lá e conferir se ele fez aquele processo da forma que era necessária, ele tem que dar essa autonomia, né? Perfeito. Que é a parte mais difícil, é entregar autonomia para o sucessor realizar. Perfeito. Um ponto que é chave para convencer os jovens a se integrarem ao campo, às propriedades rurais, é justamente o potencial de lucratividade das atividades rurais. É porque o jovem vê as atividades da cidade, que às vezes por vezes mais confortáveis, por vezes mais rentáveis, e ele fica nesse dilema: volto, permaneço, ou vou aqui numa vida mais confortável, vamos assim dizer. Como é que o potencial de lucratividade pode ser trabalhado com esses jovens, Micaele?
Então, da forma que a gente falou que é contínuo, o primeiro ponto eu acho que vem do patriarca mesmo. Porque quando o jovem vê todos os dias, às vezes, ou todo final de mês, o pai chegar e reclamar da situação da propriedade, né, da falta de lucratividade, da falta de renda, não tem como ele querer aquele negócio. Se ele tem uma visão de que o pai está sempre em prejuízo, né, está sempre defasado, aquilo ali, não tem como ele querer aquele negócio, ele vai querer algo melhor. Mas o ATG, ele vem para trazer para o produtor um planejamento, e a gente realiza um estudo de viabilidade econômica, onde mostra para cada propriedade o seu potencial de produção. Perfeito. E às vezes a lucratividade ela não vai estar na expansão diária, mas na mudança de sistemas, e a rentabilidade vai aumentar. Isso é uma forma de atrair os jovens, né, e chamar esses jovens para participar dessa parte de gestão da propriedade, para ele ter noção do dinheiro que passa ali, né, da renda da propriedade em si, que muitas vezes ele só ouve o pai falar, mas ele não tem ideia de quanto, né, a propriedade movimenta em um ano, né, qual o valor. E é uma atividade empresarial, como todas as outras, que precisa de uma análise, né, no ano calendário. Você precisa de analisar a safra, precisa de analisar de um ano para o outro com mais calma. Exatamente. Não é algo mensal que você vai visualizar logo de cara, né? Porque você tem os altos e baixos, o preço das commodities alteram bastante, o custo da produtividade, claro, que ele vai se alterando durante o tempo. Então é preciso ter esse acompanhamento contínuo, né, para ele perceber que, além de um valor agregado, de um patrimônio que só aumenta o valor, isso só valoriza, né? É calculado, né? Propriedades rurais valorizam muito. E talvez essa seria até uma dificuldade para você ingressar depois que uma família vende uma propriedade. Para você retomar a atividade é muito complicado, porque os valores aumentam demais, né? Em relação a isso. Então, a importância de convencer o jovem a não deixar a atividade, mesmo que ele exerça uma atividade fora. Porque você tem lá a possibilidade de trabalhar na cidade ao mesmo tempo. Ele está dentro sintonia do negócio, né? E hoje a gente tem, assim, estatísticas mesmo, que o maior negócio, né, o agronegócio é o que tem mais potencial de crescimento. Então, ele tem que encarar e pensar que ele está, assim, no topo da parte empresarial, né? Que a propriedade o que tem mais potencial no Brasil de crescimento é o agronegócio. E ele está inserido ali já nesse negócio, né? Perfeito. Existe um ponto, Micaele, que é muito preocupante, né? Que é o planejamento formal da sucessão, enfim, a profissionalização, que é um tema delicado para o meio rural. Às vezes o produtor preocupa em produzir, mas não se preocupa com a parte da gestão, né? Qual que é o papel do profissional veterinário, zootecnista, também além das suas funções, né, veterinário mais a questão sanitária, o zootecnista a questão de alimentação e tudo, como eles podem articularem, né, para o planejamento e evitar a fragmentação de patrimônio, porque às vezes o produtor com dificuldade, os herdeiros, os sucessores começam a vender as suas partes, né, vender uma parte da propriedade para justamente ter essa visão de lucratividade que eles não enxergaram antes, né? Como que vocês vêm trabalhando para evitar ou para buscar um planejamento, né, para passar essas informações para essas famílias? Então, a nossa metodologia ela é focada exatamente para que o produtor entenda que a fazenda é uma empresa. Então, todos os processos eles têm que ser legalizados, eles têm que ter um planejamento para realizar, e ele encarar aquele negócio como uma empresa mesmo, não só uma coisa que ele vai tocando ali, da forma que dá, porque eu acho que assim, então, ele tem que ser planejado do início ao fim, eu vou comprar um rebanho, então eu já tenho que ter o planejamento de tudo, eu vou comprar com peso, vou vender com tal peso dentro de tantos meses. É o ciclo, né? Um ciclo completo e programação, né, porque hoje eu vejo que o que mais gera fragmentação de propriedades, né, o que mais gera a baixa da rentabilidade de uma propriedade é a falta de planejamento. Ações não planejadas. Então, o produtor tem que encarar que é uma empresa. A gente tem uma empresa, né? A gente não tem só uma fazenda, é uma empresa e ela tem que dar lucro. Perfeito. E um exemplo disso, claro, é a falta de segurança, às vezes até na questão da gestão dos colaboradores. Teve um caso que foi publicado por um site rural, de que o genro do patriarca ali, do dono da propriedade, ele não tinha carteira assinada, trabalhava com
com subordinação, com habitualidade, com a remuneração, e ele tinha, assim, nenhuma autonomia na propriedade. Só que depois de um tempo vieram a ter uns desentendimentos, enfim, ele acabou promovendo uma ação na Justiça do Trabalho, né, e a conta não é barata. Então, quer dizer, até nisso tem que ficar muito esperto, ou seja, respeitar os direitos trabalhistas, olhar esse lado, né, de buscar as proteções necessárias, né, e se for o caso, contratar o genro, né, assinar a carteira. É um exemplo que a gente trata, né, do alerta que se tem, um exemplo claro que aconteceu recente, mas eu acho que é uma coisa que tem que acontecer com o próprio filho. Sim. Exatamente. Ele tem que estar documentado, exatamente, né? Não, ele não tem uma carteira assinada, mas a gente tem um contrato social da empresa, onde as responsabilidades dele estão citadas ali, parte dessa empresa, 25% dessa empresa é dele. Então ele está trabalhando para um negócio dele, né? E muitas das vezes o produtor, ele negligencia essa parte de responsabilidades fiscais, de direito, na verdade, né, de funcionários. Às vezes ele está com a mão de obra ali, nada regularizado. Perfeito. Tudo, assim, informal, né? Informal, às vezes é um amigo, não, fulano é meu amigo, a gente conhece a vida inteira, trouxe ele para trabalhar, aí acontece um acidente na propriedade, né? Infelizmente é uma situação que vai ser difícil, e ele precisa estar resguardado, né? Perfeito. Olhando para o futuro, Micaele, qual que é a sua visão sobre o impacto do capital humano, então, a educação e competências, né, e as regras claras que terão, né, que poderão ser passadas para a longevidade e sustentabilidade nesse setor que precisa de atração mais do jovem? Porque, assim, fiz um estudo, mais de 90% das propriedades dos Estados Unidos e também da Europa, eles são propriedades de propriedades familiares, e aqui no Brasil não é diferente. Tá? Então, assim, isso é muito importante, na verdade, para a sustentabilidade do setor. Então, esse capital humano e a educação, né, como diz o Provérbios, capítulo 3, versículo 13, né, que diz, Provérbios, bem-aventurados o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O programa do ATIG, ele busca transferir algo mais valioso, que é o conhecimento. Como é que você pode, né, trazer alguns projetos, né, para o jovem, que o Senar vem trazendo, que é um serviço de aprendizagem, é uma entidade do terceiro setor que eu respeito bastante, né, todas elas, né, Senar, Senac, e eu acho importante para o jovem, né, essa mensagem e esses programas que o terceiro setor oferece. Que você pode citar de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nessa parte? Essa parte. Então, a gente tem até números estatísticos que hoje 30%, né, das propriedades elas chegam na segunda geração. E desses 30%, só 15% permanece para a terceira geração. Então, é uma preocupação real e nacional, né, de mudar essa situação. A FAENG e o Senar, a gente tem o programa do FAENG Jovem, né? E agora tem o CNA Jovem, que é justamente juntar jovens lideranças do agro, né? Que estão ali na propriedade rural, para capacitação, né? Trazer formação em gestão de processos, formação de processos trabalhistas mesmo da fazenda, né? De processo manual, justamente para dar força para esse jovem permanecer ali, para ele saber como tudo acontece, né? Perfeito. E para também ele conseguir levar essa informação e transformar a mentalidade dos pais, né? Que às vezes é o mais difícil de acontecer. E a FAENG, o Senar, né? A CNA, ela está envolvido nessa questão de transformar esses jovens, né? Esses jovens rurais. Maravilha. Micaele, eu agradeço demais sua participação aqui. Volte sempre da Fazenda Araguaia. São vários temas que a gente pode trabalhar, principalmente a gestão, o operacional, sim, que você faz também muito bem na assistência, né, sempre ajudando os produtores, os proprietários de terra, e também ajudando nessa parte de sucessão, que isso é super importante. Então fique à vontade para retornar em outro episódio, né, dentro aqui do contexto do CBcast no agro também, que a gente busca informação mesclando, né, a parte jurídica com a parte prática, né, do dia a dia da pecuária, da agricultura, e muito obrigado pela sua presença aqui, tá? E vamos trabalhando com outros episódios também, Micaele. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre.